Aula de matemática, sejam todos bem-vindos. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui no Centro de Mídias. E hoje nós vamos começar uma sequência nova, a sequência 2 do material 4 de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre segmentos, voltar a falar sobre razão e proporção, só que agora com um olhar para a geometria, tá certo? E nós vamos contar aí com a presença de uma embaixadora. Boa tarde! Boa tarde, gente. Eu sou a Letícia. Sou a Letícia, estudo na Escola Estadual Professor Aristóteles de Andrade, né, da cidade de Mogi das Cruzes, do bairro de Sabaúna. Inclusive, um abraço para o pessoal da minha cidade. Muito bom. Vamos começar, Letícia? Vamos sim. Vamos ver como que você está de razão. Outro dia o professor Tony fez uma aula, diz, é bom ter razão, né? Tem gente que fala assim, que é melhor ter paz do que ter razão, né? Hoje a gente vai falar de novo sobre razão. Vamos voltar aqui, olha aqui na telinha, como que está a nossa aula de hoje, ó, segmentos proporcionais. Vamos falar de segmento. Lembrando que segmento significa um pedaço, tá certo? E neste caso a gente vai falar de um pedaço de reta, tá? Um pedacinho, aquilo que formam os lados das figuras poligonais. Então a gente está trabalhando a habilidade, deixa eu ver se eu peguei a canetinha, a habilidade 24 da série de vocês e a habilidade 12, tá certo? Essas habilidades a gente já falou um pouco no começo do ano, acho que no segundo bimestre, e hoje a gente vai voltar a falar. É sobre o Teorema de Tales, tá certo? E aqui a gente vai falar sobre proporcionalidades de alguns polígonos, no caso dos triângulos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre retas, no caso, não as retas cortadas por paralelas e nem transversais, mas a gente vai falar um pouquinho sobre as retas e como elas funcionam aí no caso de proporcionalidade. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o Teorema de Tales. Então, olha lá, ó, esse slide a gente já falou. Você se lembra? Veja, você se lembra o que é razão, Letícia? Razão é uma divisão. Divisão. Muito bem, a Letícia está afiada. Razão é uma divisão. Quando você tem duas grandezas, lembrando que grandeza é aquilo que você pode medir. Tudo que você consegue associar um número, medir, você tem aí uma grandeza. Então, quando você faz a divisão entre uma grandeza e outra, você está chamando de razão. Olha o que eu escrevi para vocês, ó. Chamamos de razão a divisão, né, a relação entre duas grandezas. Eu vou chamar essa grandeza de A e B. Só para representar, ó, na ordem que a gente fala. Então, a divisão entre A e B. Então, o A vem primeiro, tá certo? E aqui, ó, já no nono ano, quase um pé no ensino médio, a gente trata as razões como uma fraçãozinha, né? A gente evita agora de escrever assim, né? A dividido por B ou A dividido por B. Está correto, a gente faz isso também. Mas de uma maneira mais madura, a gente trata as divisões agora como uma fração. E lembrando que o B nunca pode ser zero, a gente não pode dividir por zero, né? Porque é indeterminado, a gente não consegue fazer essa divisão. Então, a gente tem duas grandezas, só que uma delas, a última que a gente falar, não pode ser zero, tá certo? Então, para que serve uma razão? Você tem ideia para que serve, Letícia, uma razão? Lembra? Na matemática, a gente faz divisão para descobrir o quê? Não lembro. Não lembra? Não lembro. Quando a gente faz divisão, olha, Letícia, a gente indica quantas vezes uma grandeza é maior que a outra. Então, se eu quero saber assim, quantas vezes eu sou mais velha que você, se a gente quiser comparar nossas idades, eu pego a minha idade e divido pela sua. O resultado disso vai dizer quantas vezes a minha idade é maior que a sua. Mesma coisa a gente faz com massas, né? Quantas vezes a minha massa é maior ou menor, quantas vezes a minha altura, né, é maior ou menor. Sempre que você quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, a gente faz divisão. Uma das aplicações é essa, tá certo? Toda vez que você quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra ou menor, a gente faz a divisão. Beleza? Sim, senhora. Sim, senhora. Outra coisa que a gente usa é para saber como que uma grandeza altera no valor da outra. No caso aí, a gente pensa nas velocidades, é um bom exemplo, ó. Nas velocidades, o que é uma velocidade média? É a distância dividida pelo tempo. Então, quando a gente faz essa razão, a gente quer saber o quanto uma pessoa tem andado, ou um móvel tem andado, conforme vai passando o tempo, né? Passando o tempo, muda a distância. Passando o tempo, muda a distância. Então, quando uma grandeza altera o resultado da outra. Também a gente faz essas divisões, essas razões, certo? Sim. Sim? Tem muita gente participando aí no chat, quer mandar um beijo? Aqui nós temos o professor Gerval Gomes, né, que mandou boa tarde, professor. Professor Luiz Fernando, também. Aqui a gente tem a professora Cecília, né,
pedindo para disponibilizar os slides no repositório. Professor Opa. João Ribeiro também, aqui mandando boa tarde. Professor Rafael, da PEI. Professor Dr. Domingos de Magalhães, de Jaú. Boa tarde, professor. Tem o professor Luiz Fernando novamente, Escola Francisco Lopes, São José dos Campos. Boa tarde. Professor Rogério apareceu aqui também. Muito bem, eles estão sempre conosco aqui. Muito obrigada, professores, por essa companhia que vocês sempre fazem aqui com a gente. Vamos continuar? Sim. Tá bom. Então, o que a gente quer saber sobre razão? Quando a gente fala de razão, a gente fala de fração, uma outra coisa que a gente lembra é sobre as proporções. O que é uma proporção? Quando você iguala duas razões. Eu tenho duas grandezas se relacionando num momento, essas duas grandezas sofrem alteração. E aí eu quero saber se elas são proporcionais. O que é isso? Eu quero saber se as grandezas sofreram a mesma alteração. Eu vou dar um exemplo, olha aqui, ó. Quando duas grandezas são equivalentes, temos uma proporção. Duas razões, né? Frações ou razões equivalentes são aquelas que têm o mesmo valor decimal. Quando a gente pega uma fração e divide, ó, 1 dividido por 10 ou 10 dividido por 100, se os resultados disso forem iguais, a gente fala que essas razões são equivalentes, tá certo? Por exemplo, ó, quando você dividir 1 por 10, né, o 10 não cabe no 1, então a gente põe 0, né, pede licença, acrescenta um zerinho aqui. Então o 10 cabe uma vez, ok? A gente fala isso que é 1/10, certo? Mesma coisa quando a gente for dividir, ó, o 10 pelo 100. Quando a gente dividir, ó, dois valores, né? Se esses valores são iguais, a gente vai chamar de frações equivalentes. Então, vamos ver, ó. O 100 não cabe no 10, a gente põe 0, acrescenta mais um zerinho. Agora, o 100 cabe uma vez lá no 100, certo? Então, ó, quando você dividir duas frações e elas forem com o mesmo resultado decimal, a gente chama de fração equivalente. Beleza? Adorei. É a mesma coisa dizer 1/10 ou 100 centésimos. Quer ver outro exemplo? Ó, deixa eu apagar aqui. Outro exemplo, ó, 1/3 é igual a 4/12. Significa que se você dividir 1 pelo 3, é a mesma coisa que dividir o 4 pelo 12. Ambos aí, no caso, vai dar 0,3333, é uma dízima periódica, tá certo? Mas elas têm o mesmo valor decimal, então elas são equivalentes. Beleza? Uhum, sim. Se você não quiser fazer a divisão, sabe como que a gente faz para descobrir? Lembra da regra de 3? Sim, Muito a divisão em cruz, né? Multiplicação em cruz, sim. Exato. Para que serve? Para saber se duas razões são equivalentes. Então, você tem uma fração igual a outra, se elas forem equivalentes, quando você multiplicar em cruz, o resultado vai dar igualzinho. Certo? Sim. Então, veja, ó, outra forma da gente descobrir quando duas razões são equivalentes, quando valer essa regra de 3. Essa regra de 3, ela tem um nome, chama propriedade fundamental da proporção. Viu, Letícia? Tudo que for na matemática, na física, na ciência, falar o que é fundamental, você tem que saber. Por quê? Porque sempre você vai usar. Toda hora. Você usa bastante regra de 3? Com certeza. A gente tem a impressão que a gente consegue resolver qualquer coisa com a regra de 3, Sim, né? exatamente. Qualquer, assim, atividade, até eu estou no terceiro ano do ensino médio, né? A gente consegue, assim, a gente não sabe o que fazer. Vamos jogar na regra de 3. Experimentar, né? Porque, na verdade, as regras de 3, né, as proporcionalidades, elas são muito intuitivas, elas aparecem realmente no dia a dia da gente. Então, sempre que você tem duas grandezas e essas duas grandezas sofrem alteração, você pode desconfiar que dá para usar uma regra de 3, tá bom? Então, ó, toda vez que você multiplicar em cruz e der igual, então você tem uma proporção. Então, olha lá, 1 vezes 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, né? Tudo dá 100. Aqui também, ó, meio é a mesma coisa que 50 centavos. Se você multiplicar 2 vezes 50, é a mesma coisa que 1 vezes 100. Então, essas frações, elas são equivalentes. Elas são proporcionais, então. Certo? Certo. Quer ver um contra-exemplo? Ó, não é sempre que dá certo. Você não pode dizer que 1/3 é a mesma coisa que 5/4. Quando você multiplicar em cruz aqui, ó, 1 vezes 4 e 3 vezes 5 não dá igual. Então, elas não são proporcionais. Certo? Certo. Então, não vale a regra de 3, então elas não são proporcionais, então não são equivalentes. Beleza? Recapitulando. Então, quando você tem duas razões, e se essas razões forem equivalentes, vai valer a regra de 3. Então, duas maneiras de descobrir. Ou você divide para dar o mesmo decimal, né? Ou vale multiplicar em cruz, tem que dar igualzinho o resultado.
Para que isso, professora? Isso a gente falou lá no começo, lá no segundo bimestre. E agora a gente vai usar tudo isso para os segmentos. O que é os segmentos? Um pedacinho de reta. Olha aqui na telinha, lá na página 76, já aparece um exercício, ó. Dados os segmentos PQ e RS, lembrando que a gente escreve segmento dessa maneira, né? Chama o nome do início, do ponto inicial, com o ponto final, tudo com a letra maiúscula, viu? Pontos, vértices de segmento, a gente usa a letra maiúscula. E aí, se você quer falar um pedacinho de reta que começa no P e termina no Q, a gente escreve dessa maneira, ó, coloca um tracinho em cima, beleza? Sim. Isso você lembra, né? Com certeza. Então, a gente tem o PQ e o RS, são esses dois segmentos aqui. Determine os segmentos AB e CD, tais que... Eu quero que vocês criem um outro segmento, ó, de maneira que você soma o PQ com o RS e o outro segmento 6 vezes PQ, tá certo? Então, ele está determinando outros segmentos que tem que fazer essa continha aí, já que você sabe quem é o PQ e o RS. Então, verifique se os segmentos PQ, RS, AB e CD, nesta ordem, são proporcionais. Então, ele quer que você faça essa razão, ó, essa com esta e esta com essa, e tem que ver se dá certinho, se dá igual o decimal ou vale a regra de 3. Beleza? Sim. Então tá. Vamos fazer em 2 passos. Vocês vão ter aí, ó, 1 minutinho para dizer pra gente quem é o AB e quem é o CD. Ó, olho na telinha, ó. Vamos fazer essa parte primeiro, vocês coloquem aí no chat. Quem vai ser o AB? Quanto vale o AB? Quanto vale o CD? E depois a gente volta para fazer o outro, tá certo? 1 minutinho e até já. E voltamos aqui, vamos contar aqui com a ajuda da Letícia, aproveitar que ela está aqui, vamos fazer essa exploração dos conhecimentos, tá bom? Letícia, quanto vale o segmento PQ? Segmento PQ vale 4 centímetros. 4 centímetros. E quanto vale o RS? RS vale 8. 8. Então, o AB, que é a soma do PQ mais o RS, vai valer? 12. 12. É só somar o 4 mais 8, certo? Sim, exatamente. Muito bem, 4 mais 8. E o CD, ó, vale 6 vezes o PQ. Quanto vale o PQ mesmo? 4. PQ vale 4. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Multiplicar por 6. Sim. 6 vezes 4, 24. Exatamente. Boa? Sim. Muito bem, facinho então da gente descobrir, só tem que pensar aí nessa escrita, tá certo? Então, dado o PQ, que vale 4, e o RS, que vale 8, então o segmento AB é a soma dos dois e o segmento CD é a multiplicação de 6 vezes o primeiro, 6 vezes 4, beleza? Então, olha aqui na nossa telinha, vamos responder a letra B. A letra B, ele quer que a gente faça as razões, ó, do jeito que aparece lá. Deixa eu voltar aqui. As razões do jeito que está aqui. Ele quer que monte uma razão PQRS e uma razão ABCD. E verifique se eles são proporcionais. Lembrando que para ser proporcionais tem que valer a regra de 3 ou tem que dar 2 frações equivalentes. Certo? Então, mais um minutinho para vocês escreverem aí quais são estas razões. Vou até colocar aqui, ó. PQRS, PQ sobre RS. E ele quer saber a outra razão, que é... acho que é AB sobre CD. Mais um minutinho e a gente já volta.
Vamos dar boa tarde para alguns professores que estão aqui. Nós temos a professora Rose, boa tarde, professora. Professor Walter também. Professor José. Temos outro professor Rafael, boa tarde a todos. Vamos fazer aqui essas razões então, Letícia? Sim. Então ficou assim, eu quero que vocês montem a razão e verifiquem se essas razões são proporcionais. Para serem proporcionais, ou a divisão tem que dar igual, né? Ou multiplicando em cruz tem que dar igual também, beleza? Então olha lá, como a gente vai montar a razão? Ó, PQ vale 4, certo? E o RS vale 8. Muito bem, tem a primeira razão. A segunda razão, AB, que a gente achou, 12, e o CD, que vale 24. Então, 12 por 24, tem outra razão. E eu quero saber se essas razões são equivalentes. Então, a gente tem várias maneiras de fazer. Pode dividir o 4 por 8, o 12 por 24, né? Ou pode multiplicar em cruz. Mas eu tenho uma dica, ó. Se eu simplificar essas duas aqui por 4, a gente vai ter aqui 1 sobre 2, certo? Sim. E se a gente fizer o mesmo aqui, ó, se eu simplificar em cima e embaixo por 12, a gente vai ter outra razão, 1 sobre 2. Beleza? Então daqui a gente já sabe que elas são equivalentes, né? Elas são iguaizinhas. Então nem precisaria da gente fazer divisão. Mas se a gente quisesse, ó, 1 dividido por 2 é 0,5, né? E dá 0,5 para os dois casos. Então sim, são proporcionais. Certo, Letícia? Sim. Muito bem. Deixa eu apagar aqui e subir a resposta aqui para vocês. Agora eu vou pôr para vocês mais um exercício. O que aconteceu com a minha canetinha, Tati? Não, eu vou pedir aqui para minha produtora que eu tô com um problema aqui na minha caneta com o próximo exercício. Acho que pedi para minha produção mudar para mim o slide aqui. Um minutinho, pessoal, desculpa aí. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço aqui para algumas pessoas. Ó, o professor Geval Gomes está dizendo que 4/8 igual a 12/24 são equivalentes. Tem o professor Luiz Fernando que está dizendo que é de educação física e ele tem que aprender. Ele está aqui acompanhando a gente, Letícia. Muito bem. O que mais aqui? Deixa eu ver. Melhorou aqui os nossos slides? Opa, nosso produtor está mexendo aqui ainda. Enquanto isso, vamos falar mais sobre outros professores. Ó, o professor Rogério está dizendo que utiliza esses casos de razão, proporção, em gráficos estatísticos, salário, custo de vida. Nós temos aqui, deixa eu ver quem mais. Temos a Escola Francisco Lopes, de São José dos Campos. Temos uns alunos aqui, ó, lá no Instagram também, o Emanuel e o Moisés aqui conosco. Agora voltou? Aqui, vamos lá. Beleza, voltamos aqui, ó. Multiplicando em cruz também daria, deixa eu voltar aqui, daria para vocês acharem aí o mesmo resultado. Então, são proporcionais. Voltando aqui com o nosso chakras todo desalinhado, né? Que a gente mudou aqui. Mas vamos fazer mais uma atividade 3. Olha aqui na nossa telinha, ó. Tá assim, lá no material de vocês, na página 77. Sejam segmentos a seguir, então tem um segmento AB que vale 4, o segmento CD que vale 5, o segmento EF 14, o GH 17,5. Verifique se a razão entre os segmentos AB e CD, quero que monte esta razão, e esta razão EF e GH são proporcionais. Então o que tem que fazer? Duas frações, né? E verificar se essas frações são proporcionais. Ou seja, vale a regra de 3 ou você pode dividir para ver se dá o mesmo decimal. Certo, Letícia? Sim, claro. Então tá. Mais 2 minutinhos e a gente já volta.
Então, aqui no chat, a gente tem o professor Luiz Fernando dizendo que acha que não é, mas o professor João diz que é proporcional, sim. O professor Gerval também diz que a divisão dos dois dá 0,8 e que são proporcionais. Olha, o pessoal aqui no Instagram, viu, Letícia, também está dizendo. Ó, o Moisés colocou assim, professora, é proporcional, dá 0,8 decimal para as duas. A Anália Maria também me chamou aqui no Instagram, ela está dizendo sim, é proporcional. Nós temos aqui a Monique Alves, fez a continha também, falou que são, porque a razão vai dar 0,8 nos dois casos. Vamos ver? Vamos ver então, ó. Agora tudo funcionando aqui, né? Deixa eu ver, ô Glória, deu certinho, né? Então aqui, ó, AB é 4, CD vale 5, certo? Já tá ali. Então a primeira razão, AB por CD, 4/5. E a razão EF é 14 por 17,5. Aqui eu não consigo ver de cara quem é proporcional a quem. Porque quando eu sei de cara quantas vezes um é maior que o outro, eu já sei, né? Então, na dúvida, a gente faz ou a regra de 3 ou divide. Neste caso aqui, eu vou fazer a regra de 3. Eu vou multiplicar cruzado, né? A propriedade fundamental aí da proporção. Então, eu vou fazer como? 5 vezes 14 e 4 vezes 17,5. Fazendo essa continha, eu vou encontrar 70 inteiros para cada lado, portanto, são aí razões proporcionais. E se vocês fizessem a divisão, teria que achar aí 0,8, conforme vocês disseram mesmo. Muito obrigada. Nós temos aplausos aqui para a Letícia, para os nossos aluninhos que estão participando, para os nossos professores. Pedi aplausos, mas eu não combinei. Hoje está tudo assim, né? Descombinado. Vamos para mais uma, ó. Agora a gente vai fazer uma pergunta para vocês que vocês vão responder no quiz. O que é o quiz? Vai aparecer a pergunta, daqui um pouco eu vou pedir para a Tati, a nossa produtora, subir a pergunta. E se você estiver no aplicativo, mas só vale lá no celular, tá bom, Letícia? Aí vocês respondam a pergunta, tá bom? Clica aí que vai aparecer, ó. Olha a perguntinha. Dados os segmentos a seguir, o AB 2, o CD vale 3, o EF 4,5, o G 6,75. Eu quero saber se a razão entre esses segmentos é a mesma, quer dizer, a divisão entre eles. Quais segmentos? Ó, eu quero fazer esta divisão, esta e esta. Tem que ver se são todas iguais, tá certo? Vocês vão ter 1 minuto para fazer essa continha e daqui a pouco vai subir o quiz para vocês responderem. Já volto. Espero que tenha dado tempo para vocês se organizarem. Eu vou pedir para a nossa produtora Tati subir o quiz aí para vocês. Vocês marquem a alternativa. São iguais ou não é? Sim ou não? Subindo o quiz aí rapidinho para a gente marcar. Enquanto isso, o pessoal aqui, ó, tem gente que está dizendo que sim, né? Que todos vão dar 1,5, 3 meios aqui. Sobe aqui, tá vendo? Você marca. Volta comigo. Voltamos aqui. Ó, Letícia, o pessoal está dizendo que sim. Aqui 84% das pessoas disse sim
e o resto diz que não, 16. Vamos subir a respostinha que a nossa aula acabou. A aula boa acaba rapidinho, né? Que Então, pena. escrevendo essas frações, se vocês dividirem, deve ter achado um e-mail para todo mundo. Portanto, a resposta é sim, tem o mesmo valor. Então, elas são proporcionais, certo? Eu quero agradecer a você, Letícia, pela companhia na nossa aula. Volte sempre que você quiser. E obrigada a vocês, professores, também por terem vindo. Letícia? Muito obrigada por terem me chamado para fazer essa participação. Obrigada, professora, pela aula. Mandar um abraço para o pessoal da minha escola, minha mãe em casa, minha professora Sandra, que está aqui me acompanhando. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, pessoal. É isso. Boa tarde.